Ezequias Barros, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Éder Borges, Hernani, Indiara Barbosa, jornalista Márcio Barros, Mauro Bobato, Noêmia Rocha, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Pia Petruziello, Rodrigo Reis, Sabino Piccolo, Sargento Tânia Guerreiro, Sidney Toaldo, Oscalino do Povo, 416-06 de 2024, requerimento de moção de apoio à resolução dos 2.378 de 24 do Conselho Federal de Medicina, que veda o médico a realizar a realização de procedimento de assistolia fetal, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Em discussão, o presente requerimento, apenas para relembrar, já discutiram o requerimento vereadora Georgia Prates e vereador Ezequias Barros. Estava em discussão já no seu segundo tempo de discussão o vereador Osias Moraes, que ainda tem 8 minutos e 42 segundos para a discussão. Está aberto também o campo para inscrições de apartes dos vereadores que desejarem apartear a fala do vereador. Com a palavra, vereador Osias Moraes. Obrigado, senhor presidente. Vamos, então, continuar aquela discussão da quarta-feira em relação ao aborto. E hoje, de fato, eu vim falar sobre se o aborto é ou não. É um assunto muito profundo, que uma discussão aqui na tribuna é muito rasa, de fato, para tratarmos desse assunto. E uma das coisas que muito se fala do aborto é sobre a saúde da mulher, tanto a saúde física e a saúde mental, emocional. Então, nós sabemos que o aborto em alguns países já foram liberados, e um estudo que nos Estados Unidos que traz muitos informes sobre o aborto. E, de fato, será que o aborto traz saúde para as mulheres? O aborto agrava a saúde física da mulher. Um estudo feito pelo Ontário, no Canadá, diz o seguinte: no livro, isso está escrito no livro, Precisamos falar sobre o aborto no Canadá. Aponta que uma taxa de busca de atendimento ambulatorial de 4,5 até 15 dias após o aborto e de 0,4 de hospitalização. Em números absolutos, senhoras e senhores, isso corresponde a 80 mil abortos com 4 mil complicações e 305 internações. Então, o aborto não é tão benéfico como muitos pregam à saúde da mulher. Causa uma hemorragia. Os dados atuais variam entre 0,6% a 15% durante o procedimento do aborto. As mulheres têm hemorragias e passam também sepse. Também doenças inflamatórias na pélvica. As mulheres que se submetem ao aborto correm maior risco ao desenvolverem essa doença. É uma infecção no útero, nas trompas, nos ovários, que ocorre quando as bactérias da vagina ou do colo do útero sobem para esses órgãos na hora do aborto. Provavelmente dor pélvica crônica, e mesmo até a infertilidade. A infertilidade, estudos mostram que muitas mulheres que fizeram aborto passaram a ser inférteis. Lesões uterinas, o aborto cirúrgico apresenta um risco considerável de lesões uterinas. O livro Precisamos Falar sobre o Aborto cita um estudo, a frequência e o manejamento das perfurações uterinas durante o aborto no primeiro trimestre. Veja, o aborto não é tão benéfico como para a saúde das mulheres, como muitos pregam, né? Prematuridade das gestações futuras, e por aí vai. Câncer de mama gera também, estudos comprovam que mulher que tiveram um parto prematuro antes da 32ª semana tem muito mais chance de desenvolver câncer de mama por causa da interrupção
do desenvolvimento dos lóbulos mamários. E tem mais, mortalidade materna e muitos outros agravos à saúde da mulher. E também nós trazemos aqui, após o aborto, a doutora Priscila Coleman publicou em 2011 um artigo, Aborto e Saúde Mental da Mulher, e revisou cerca de 22 estudos que tratavam sobre o tema e chegou à conclusão de que a prática do aborto estava associado indubitavelmente a problemas sérios da saúde mental. Podemos ver, resumidamente, o impacto no quadro. Eu tenho um quadro aqui que ela traz na sua pesquisa, que não dá para mostrar aí, que após o aborto, transtorno de ansiedade, depressão, abuso de álcool, abuso de maconha. Quem diria que após o aborto, muitas mulheres passam o uso da maconha. É impressionante. Quando você vai ler os benefícios que o aborto traz, é praticamente zero. Comportamento suicida. Em 2010, outro estudo, que também traz um jornal canadense de psiquiatria, após acompanhar 3.000 mulheres que realizaram aborto, restou demonstrado que as chances de a mulher ter um distúrbio de ansiedade aumentaram 2 vezes. Então, eu fico me perguntando que benefício de fato traz o aborto? Que benefício de fato traz a mulher? Que saúde traz para essa mulher o aborto? E aí nós, quando vamos falar do aborto, normalmente o discurso a gente já tira a criança do discurso, o feto não interessa, o que interessa é a saúde da mulher. E aí que o discurso fica difícil, porque quem vai defender aquela criança que não tem voz? Quem vai defender o feto? Quem vai defender aquela criança? Quem vai defender? Quem vai falar? Somos nós. Nós que sobrevivemos uma gestação, graças à nossa mãe, graças a ela que, com muita dificuldade, com muita luta, criou os seus filhos, passou por essa gestação, e nós não podemos esquecer das nossas mães que são guerreiras e que lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui. E isso é muito importante. Então, vereador Éder Borges, nós vamos defender sim a vida. É um direito daquela criança que está lá no ventre nascer. E não tem quem a defenda se não formos nós. Se não são aqueles que defendem a vida, quem vai defender essa criança? Então, o debate é profundo, existem muitos estudos, existe uma longa caminhada para a gente fazer, e nós não podemos desprezar a vida, de maneira nenhuma. A vida é um direito de todos. Temos sim que cuidar da segurança das mulheres, temos que combater, como falamos aqui, discutimos aqui sobre a pedofilia, temos que combater a pedofilia, temos que combater tudo que traz esse mal sobre as mulheres, temos que combater. E temos polícia para isso, temos política para isso, mas não podemos aceitar de maneira nenhuma que o aborto seja uma coisa razoável, para tratar de algo que a sociedade precisa tratar com muito carinho, que é a vida. Nos Estados Unidos, nós sabemos que é um dos países que lá atrás liberou o aborto, vem praticando.
e muitas pessoas passaram por isso lá. E quando a gente vai ver os estudos, as 20 grandes... segundos. Obrigado, senhor presidente. As grandes clínicas estão localizadas, vereador Alexandre Leprevot, Tinha uma parte do vereador Oscalino. nos bairros mais pobres, na periferia dos Estados Unidos, e acabam dizimando. Eu tenho um estudo aqui a respeito, não vai dar tempo, mas o debate continua, senhor presidente. Obrigado, vereador Osias Moraes. Infelizmente, não há tempo aí para concessão do aparte ao vereador Oscalino do Povo. Temos vereador para encaminhar o voto, que já está encerrada a discussão. Para encaminhar o voto no requerimento, vereadora Georgia Prates, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, começo dizendo, então, que aqui a gente fala sobre a questão do aborto, e especificamente aqui no texto, a resolução, ela fala sobre aborto em casos de estupro, né? Então, acho que isso sempre vale a gente lembrar, já que, então, um pouco a discussão foge do assunto. Mas aqui a gente está falando sobre essa questão prevista em lei, né, do aborto seguro previsto em lei, a partir da consequência do estupro. E se a gente quiser, então, aumentar o discurso um pouco mais, a gente pode falar, então, fazer questionamentos mesmo, como quem diz, né? Quem vai defender a mulher do homem, né? Eu já falei isso aqui na sessão passada, do homem que é violenta, e aí, a partir dessa violência, nós não devemos, então, pensar na saúde dessa mulher, dessa criança, é algo que fica um pouco preocupante. A OMS, ela estima que, a cada ano, entre 4,7% e 13,2% das mortes maternas, elas ocorrem devido ao aborto inseguro. Nas regiões desenvolvidas estima-se que para a cada 100 mil abortos inseguros ocorram 30 mortes, enquanto essa proporção sobe para 220 mortes por 100 mil abortos inseguros nas regiões em desenvolvimento. E aí diz, né, que a questão é que quem tem dinheiro acaba sobrevivendo e quem não tem, não. E aí a gente tem um pouco que se preocupar nessas questões, porque aqui, no caso, nós estamos ainda tratando de uma resolução que foi suspensa, né, pela Justiça Federal, porque ela restringia o direito fundamental de mulheres e crianças vítimas de estupro, cuja gravidez, fruto da violência, compromete sua saúde física e ou psíquica, limitando indiretamente o aborto legal. E essa norma ela não possui uma natureza de lei, representando mais uma barreira à integralidade de cuidados à saúde, dentre tantas outras já existentes. E essa resolução ela excede, né, o poder regulamentar do Conselho Federal de Medicina, indo além dos poderes legais do Conselho, ou seja, as normas de autarquia, né, que ultrapassam suas atribuições legais ao restringir o direito ao aborto legal previsto em lei, ou seja, é inconstitucional. O que foi dito aqui por mim já na semana passada, né? E aí, por isso, então, a gente tem aqui essa resolução que foi suspensa pela Justiça Federal, o que, então, a gente vai ter que, então, lidar com o fato de que, né, nós estamos ainda, né, tentando defender algo que, como foi dito, está de maneira inconstitucional sendo discutida. E aí vale dizer, de novo, nós não estamos falando sobre qualquer aborto, né, e aí é importantíssimo ressaltar e pontuar que nós estamos falando de aborto legal em caso de estupro, de violência sexual, né? Então, sempre é importante pontuar isso, porque senão a gente foge um pouquinho do debate ali e vamos trazendo questões aí que não estão aqui em voga. Mas vou encaminhar, sim, um voto contrário, porque, na verdade, como já foi dito aqui, isso foi suspenso. A resolução ela foi suspensa porque é inconstitucional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Seguimos no encaminhamento. Para encaminhar o voto, inscrita vereadora professora Josete. Com a palavra, 5 minutos. Só reafirmando algumas coisas, até que a vereadora Georgia colocou, porque eu acho que nós temos que deixar nítido, né, que aqui não está sendo feito o debate em relação a abortos que não estão previstos na legislação. Obviamente, vereadores, vereadoras, aqui tem divergência ou não, né, mas nós temos a situação, né, do estupro. E a partir do momento onde o Conselho Federal, nessa resolução, ele diz que o limite, né, para fazer o aborto legal, né, o aborto legal, é disso que nós estamos tratando aqui, é de 22 semanas, nós estamos colocando, impondo que uma mulher
ou uma menina, muitas vezes, né, tem meninas de 10, 11 anos que foram vítimas de um estupro, uma adolescente, mulheres de forma geral. Nós vamos obrigá-las a parir, né, uma criança que é fruto de uma violência. Eu acredito que nós temos que nos colocar no lugar dessa mulher. Porque é muito fácil dizer que ela não pode, não deve. Agora, quem é que vai se responsabilizar, né, pelas consequências, pela violência que essa mulher sofreu? Então, ela vai ser punida 2 vezes. A primeira, em relação a sofrer um ato de violência, sofrer um estupro, e a segunda, ser obrigada a gerar uma criança que foi fruto de uma ação bárbara contra essa mulher. Então, não é à toa, né, a vereadora Georgia Prats já trouxe aqui, né, a decisão, né, o pedido do Ministério Público Federal em relação, e não só, né, mas a Sociedade Brasileira de Bioética, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que garantiu a suspensão, né, dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, né. Então, felizmente, houve bom senso no sentido, inclusive, de garantir que a legislação seja cumprida. Ninguém está tratando de algo ilegal aqui. Nós estamos falando de uma legislação que preserva, né, essa mulher, essa criança, essa adolescente que foi vítima de um estupro. Então, nesse sentido, é que nós vamos votar contrariamente, né, a essa moção, e entendemos, né, que uma forma de evitar, né, inclusive, aí falando do aborto de forma mais geral, né, porque eu acho que não é uma resposta simples, você é a favor ou contra o aborto, sim ou não, né? Mas quando nós falamos de saúde pública e saúde da mulher, é porque a mulher pobre, ela vai fazer o aborto numa clínica que normalmente não tem, né, todo o equipamento necessário para garantir a preservação da vida dessa mulher. Ela vai fazer no fundo de quintal, na casa, né, de alguém que não tem a menor condição. E essa sim, né, esse sim é um risco que põe em vida, que põe em risco a saúde da mulher, né? Põe em risco, inclusive, a vida dessa mulher, né? Mas não é disso que se trata, né? Nós estamos falando aqui do aborto legal. E nós não podemos ter uma resolução que fere uma legislação federal, né? Então, é nesse sentido que nós vamos votar contrariamente a essa moção. Obrigado, vereadora professora Josete. Ainda nos encaminhamentos de voto, para encaminhar, vereadora Indiara Barbosa, com a palavra 5 minutos, vice-líder da bancada do Novo. Obrigada, presidente. Acompanhei aqui a discussão e resolvi encaminhar o voto, até porque na fala da vereadora Georgia, ela comentou, né, que às vezes os homens não têm lugar de fala para falar. Então, por ser mulher, por ser mãe, né, eu acho que é importante o nosso posicionamento. Então, sim, né, essa resolução fala da questão do aborto em casos onde se permite, né, que são em casos de estupro, que a legislação já determina, mas é importante lembrar que a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela fala dos casos de estágios avançados de gravidez, né, acima de 22 semanas, que é mais da metade
da gravidez, ou seja, você já tem um bebê formado, com todos os órgãos, com toda, né, com o coração batendo, enfim, ali dentro, quando a gente vai fazer um exame, quando a gente está grávida, a gente vai fazer o exame, você vê o bebê, inclusive, fazendo xixi, o bebê faz tudo o que a gente faz, é um bebezinho mesmo. Né? Não é, a gente não está falando, às vezes, até de um feto que está ali no comecinho, que se discute quando realmente começa a vida. 22 semanas é mais da metade da gestação de uma mulher. Então, é claro que a gente não é irresponsável de julgar uma mulher que sofreu um crime de estupro, que eu imagino que né, a gente não consegue nem imaginar uma mulher que tenha sofrido isso, porque é uma dor terrível, é um crime horroroso. E, no entanto, a gente está falando de uma vida, de um bebê que já está formado, que já passou ali dos estágios iniciais, que já está formado. E a esquerda, o PT, fala tanto da ciência, não é? De ouvir a ciência, e a gente está falando de médicos que trabalham com isso. E eles julgaram que esse procedimento de assistolia fetal, que eu não sei se a senhora sabe, que é colocar cloreto de potássio no coraçãozinho do bebê e fazer o coração parar e retirar as partes do feto, tirar a cabeça, tirar os órgãos. É uma coisa até horrível a gente falar isso, a gente que é pai, que é mãe, porque é um procedimento cruel, desumano. Sim, mas são médicos que recomendam isso, é a ciência. Quando interessa, a gente defende a ciência, e quando não interessa, aí a gente não defende mais. Sim, mas é a ciência, é isso que eu estou falando, é a recomendação médica. Então, assim, a gente não vai ficar discutindo, né? Enfim, o que acontece? No Brasil, a gente sabe, sim, que é um problema de saúde pública. Em geral, as mães e as mulheres que tomam essa decisão, mesmo nesses casos, às vezes a mulher está precisando ali ela está passando por um momento tão crítico, às vezes financeiro, sem assistência financeira, sem assistência psicológica, sem apoio. Então, por isso que é tão importante também a gente divulgar o apoio das entidades que dão apoio para essas mulheres, para essas mães. E outro ponto que no nosso país a gente não fala é divulgar a possibilidade dessa mulher, dessa mãe, ou até mesmo dessa criança e adolescente, que a gente sabe sim que o aborto existe, que é um problema que a gente tem que combater, mas qual é a situação? Ela pode dar essa criança para adoção, ela pode encaminhar para adoção. Isso é legal no nosso país. Só que as pessoas não sabem, as pessoas desconhecem, e a nossa cultura muitas vezes nem aceita isso. Por isso que muitas vezes a mulher, a adolescente, tem o filho e às vezes joga na lata do lixo, que também é outro absurdo. Mas a gente precisa também falar sobre isso, que ninguém tem que obrigar uma mulher a criar um filho que foi vítima de um crime. Não, só que é uma vida, é um bebê, ela pode sim caminhar para a adoção. Existem entidades que dão esse apoio, que dão esse suporte. Existe uma lei, inclusive, eu falo que é a única plaquinha que eu fiquei feliz quando eu vi, que a gente combate muito as plaquinhas, mas quando você vai numa unidade de saúde, tem ali uma plaquinha dizendo que é permitido no nosso país. Então, é disso que a gente está falando, é de uma recomendação médica, né, de não fazer um procedimento que é desumano, que é cruel com o bebê que está na barriga da mãe, numa gestação avançada, e que existem outras formas de lidar com isso. Uma delas é atendendo essa mãe. Então, aqui eu cito também a entidade que é a Casa Provida Imaculada Conceição, que existe aqui no nosso município, que dá esse apoio financeiro, psicológico para as mulheres. 30 segundos. E divulgar essa possibilidade da mulher que não quer o bebê, de dar o bebê para adoção e a gente preservar essa vida. É isso que a gente está falando. Por isso, o meu voto, por isso eu assinei e voto nesse requerimento e peço o voto positivo de todos os vereadores. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Para encaminhar um dos autores também do requerimento, vereador Ezequias Barros, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que discutiram. Acho que o assunto é importante, senão não estaria dando tanta discussão. Obrigado pela vereadora Indiara, como mãe, ela coloca muito bem. Eu acho que a mãe aqui revela o sentimento
né, do bebê no seu ventre, e ela fala muito bem a respeito da questão da adoção. Eu acho que isso também deve ser pensado, né? Só se pensa na questão da morte da criança e não vendo, como disse o vereador Osias, os problemas pós, né? Nós da igreja enfrentamos isso direto, gente, já enfrentamos, já tratamos e sabemos tanto de quem fica com a criança e deixa ele para adoção, como também para aquela mãe que optou por abortar. E sabemos do dano mental, psicológico que essa mãe depois vive, né? Os danos são terríveis. Infelizmente, não estamos aqui querendo descobrir, dizer que não é verdade. Não, os danos eles são terríveis, e o aborto sempre trará muitas situações que a gente não sabe definir, entender, mas também, e é bem em cima disso que a vereadora Injara falou, que é a partir da 22ª semana. É a partir daqui. Até aqui, está dentro da normativa, da lei, a mulher pode fazer, mas também poder dar essa condição de vida para essa criança que está no ventre da mãe, eu creio que é o mais importante, né? É vergonhoso para nós homens saber que homens continuam cometendo essas falhas. E eu vou falar aqui, até porque na semana passada alguém disse que nós não vemos ninguém falar aqui contra o homem que faz esse tipo de situação, que comete abuso sexual, seja ele com quem quer que seja, ou também a pedofilia. A gente tem que sim falar daqui, e sempre que temos oportunidade, vereadora Amália, a gente fala. É vergonhoso, nós pais, avós, temos que falar com os nossos filhos, temos que ensinar os nossos filhos que isso é abuso, nenhum tipo de abuso, seja ele mental, moral, físico, ele deve ser feito, né? Então a gente vai falar sobre isso sim aqui, eu vou falar quando tiver oportunidade, né, de que isso não aconteça. Claro que a gente vê muitas situações em que houve sexo irresponsável, mas que os dois quiseram fazer e que depois vieram ao aborto também, né? Os dois foram irresponsáveis e depois não continua aquela relação e a mãe quer tirar aquela criança. Então são situações as mais diversas, né, e que a gente enfrenta todos os dias, mas eu venho para pedir o voto dos senhores favorável a essa moção, em favor do Conselho Federal de Medicina, que diz que a partir da 22ª semana se faz o aborto. Não está dizendo que não vai fazer o aborto. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Mas que a criança, a partir da 22ª semana, ela consegue sobreviver. Não sei se vocês entenderam isso. Não é que não se fará o aborto, tá? É que não matará a criança no ventre da mãe. É isso, sabe? Então não é que não será feito o aborto, não, é que o aborto será feito de forma, vão criar a condição para o aborto, mas não vão matar a criança no ventre da mãe. É isso que a moção está dizendo. Eu não sei se vocês tinham entendido, tá? Eu estou falando claro? O aborto será feito, só não será a criança não morrerá no ventre da mãe, ela vai ter a chance de sobreviver. Vocês sabiam disso? É isso. Então a mãe fará o aborto, mas a criança poderá sobreviver. É só ler o que o Conselho de Medicina escreveu, que a partir da 22ª semana a criança consegue sobreviver fora do ventre da mãe. Talvez vocês não tinham pego isso aqui até agora, eu estou falando uma novidade para vocês, mas é isso. O que o Conselho de Medicina está pedindo não é para que a criança não seja feito o aborto, mas que ela não seja morta no ventre da mãe e não dê a condição dela sobreviver. A partir da 23ª semana, a criança já consegue sobreviver fora do ventre da mãe, com todas as dificuldades, hospital e tudo mais que vocês vão imaginar, incubadora e tudo mais. Mas é isso que nós estamos falando. Não é que não terá o aborto, a mãe não tem direito ao aborto. Não é isso, né? E talvez eu não tenha falado disso na primeira fala. Então, para que a criança não seja morta, como disse a vereadora, com cloreto, não sei do que agora, do nome não me veio à cabeça, e matando a criança no ventre da mãe e depois tendo a sucção. Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Continuamos no encaminhamento do voto. Para encaminhar, vereadora Noêmia Rocha, pelo bloco do MDB. Com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente.
é importante esse debate. Nós entendemos que somos pró-vida desde a concepção da criança, isso é extremamente relevante. Entendemos a lei que traz a questão do estupro para essa menina, para que haja, então, o aborto legalizado. O Conselho de Medicina, e eu quero, por isso fiz a menção de apoio ao Conselho, com certeza eles têm vivenciado essa questão o dia a dia. Com certeza eles têm vivenciado mães que chegam lá com crianças gestantes, mais de 5 meses. 22 semanas significa 5 meses e 3 semanas. Essa criança já está totalmente formada, e eu penso que o Conselho Federal de Medicina, vivenciando essa questão, como foi dito e narrado aqui, a crueldade desse aborto, entendeu que, a partir da 22ª semana, não se faz mais o aborto. Essa menina que foi estuprada e que nós respeitamos a decisão do aborto, que faça no primeiro mês, no segundo mês, mas não espere 5 meses para tomar uma atitude como essa. Ou defina a questão de adoção, e aí nós precisamos trabalhar com políticas públicas para adoção, para tirar um pouco mais da burocracia. Então, esse conselho, e começa assim, a lei diz isso, então vamos começar apoiando essa resolução para mudar a lei. Não tem problema nenhum da mudança de lei. Essa menina vítima de estupro tem sim. Eu conheço pessoas que são fruto de estupro e decidiram viver, e decidiram ter o seu filho. Então, essa mulher também tem esse direito de ter esse filho, mesmo que seja uma adolescente, mas que ela possa dar vida a essa criança, mesmo que ela não possa cuidar, mas que ela possa levar a adoção para famílias que estão na expectativa e em stand-by, aguardando uma criança. E aí, nós vemos aqui no parlamento a preocupação, não vai ter mais aborto, mesmo que a mulher seja vítima de estupro. Nada disso. Está sendo colocado de uma forma muito clara que é a partir do 5º mês de gestação. É muita irresponsabilidade dessa menina esperar 5 meses para dizer, agora eu quero o aborto. E responsabilidade no sentido de decisão. E responsabilidade, sim, ela tem um formato de pedir logo em seguida. E responsabilidade da família, da mãe, do pai, que deixa a criança, gestar essa criança até o 5º mês. Eu sou totalmente favorável a essa resolução, favorável à mudança da lei, e assim que começa. E a suspensão foi de 72 horas, que a Justiça de Porto Alegre solicitou ao Conselho que esclarecesse melhor essa questão. Então, há, sim, uma leitura importante para deslumbrar uma possibilidade de mudança de lei. Então, eu respeito quem pensa o contrário, mas eu quero que me respeite também como eu penso, como eu acho que é a questão dessa resolução, e eu apoio totalmente, porque eu sou pró-vida, a criança desde a sua concepção, tem toda a questão da sociedade, precisa o resgate familiar, a questão de segurança pública, tudo isso, enquanto parlamentar, a gente precisa fazer a meia-culpa. Mas eu acato essa resolução e voto favorável, encaminho para que todos votem favorável, porque é uma boa resolução e que precisa trabalhar na questão de tornar-se lei. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Noêmia Rocha. Para encaminhar o voto, como presidente de comissão, vereadora Maria Letícia com a palavra. 5 minutos. Olá, bom dia todos e todas. Eu cumprimento aqui também os colegas vereadores, colegas servidores desta casa. Para mim é um tema bastante conhecido, afinal, médica, ginecologista, legista. É um tema que a gente já tem acompanhado de longa data. Eu já começo a me perguntar por que a gente está votando aqui uma resolução do Conselho 2378 de 2004, que está suspensa. A resolução foi suspensa pelo Conselho, então eu acho que perde o objeto aqui até a votação do requerimento. Quem sabe a gente pudesse fazer adiamento para que, quando novamente o Conselho se manifestasse a respeito disso, a gente pudesse voltar ao debate. Mas, continuando e contando e compartilhando com vocês um pouquinho da experiência que tenho como ginecologista, obstetra, legista, etc., essa é uma questão muito difícil para todos
não só para nós, legisladores e cidadãos e cidadãs, mas muito especialmente para a mulher, que tem essa questão a ser resolvida, e para o companheiro desta mulher, muitas vezes. Por que eu digo isso? Ao longo dos anos, atendendo no Instituto Médico Legal, enfrentando várias situações como essa, eu vi o casal angustiado com isso, não somente as mulheres. Porque muitas vezes eles vinham, por exemplo, fazendo uma consideração sobre o anencéfalo, que é previsto no Código Penal. A interrupção da gestação era desejada pelo casal, e não somente pela mulher. Era um problema familiar, ele tinha se tornado um problema da família, face ao fato que eles enfrentavam ali uma situação de inviabilidade, ou seja, poderia até chegar a termo a gestação, mas após o nascimento essa criança certamente teria poucas horas de sobrevida, enfim. Então a gente tem que pensar nesse contexto também. Para além disso, é preciso se fazer uma referência aqui ao que causa o aborto. A gente está discutindo a interrupção do aborto aqui, lembrando que a interrupção do aborto não é método contraceptivo, a gente não pode pensar nisso jamais, mas é preciso pensar também que outras questões, e daí entra aqui a mão do legislador, também causam aborto. Doença causa aborto. A dengue, vocês estão vendo isso nas mídias, tem causado a morte de algumas mulheres gestantes em início de gestação. Até eu vi recentemente uma publicação apontando que uma mulher grávida de 22 semanas, se eu não me engano, tentaram interromper a gestação para que pudesse sobreviver o feto, morreram ambos. Doença causa aborto. Fome causa aborto. O descaso com a saúde, de um modo geral, se a gente puder fazer um parêntese aqui, abrir um guarda-chuva, o descaso com a saúde causa aborto. Então, quando nós estamos aqui discutindo uma questão que já está debatida em lei, não importa se é de um órgão institucional como o Conselho Federal de Medicina, mas quando já existe lei lá no nosso Código Penal, quando a gente já trata disso de uma forma de legislação, a gente devia estar aqui preocupados, como legisladores que somos, em nos anteciparmos a essa questão. Vamos pensar em evitar o aborto, efetivamente? Vamos pensar cuidar, então, passar a cuidar da nossa população com este olhar preventivo. Não adianta a gente discutir o aborto depois que a gestação já aconteceu e já está inviabilizada por uma questão ou outra. E daí me refiro às doenças de saúde que causam aborto. E são várias. E por que essas doenças não são combatidas? Fica aqui um questionamento em relação a se tratamos do aborto aqui por causa de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, por que nós não tratamos o aborto também pensando nisso, na subnutrição ou na desnutrição, porque esta também é uma forma de causar abortamento nas vias. E quando eu falo isso é fato. Se os senhores levantarem, fizerem uma pesquisa, derem um Google e fizerem uma pesquisa, os senhores vão encontrar as causas de aborto relacionadas à desnutrição, à malformação, a falta de assistência à saúde, a falta de acesso aos recursos, mulheres que são atendidas e não têm recursos para comprar os medicamentos. É aí que a gente tem que gastar o nosso tempo. E é aí que a gente tem que fazer esse debate. Como efetivamente sermos preventivos para evitarmos o aborto. O aborto, que pode ser evitado. Esse é um fato. E nós, por diversas vezes, deixamos esse tema passar aqui, porque discutir a prevenção... 30 segundos. Agradeço, vereador Fachinel. A discussão, então, só fechando a minha fala, e já agradecendo aqui a oportunidade que tive de discutir esse assunto com os senhores ainda, a oportunidade é que a gente possa trabalhar na prevenção. Era isso, agradeço, muito obrigado. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Encerrados os encaminhamentos, vamos passar à votação do requerimento. O vereador Ezequias Barros faz a solicitação de verificação de quórum. Verificação de quórum, deferida, por favor, vereador. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem as suas presenças para efeito de verificação de quórum. Temos já 21 mais vereadores, mas 21 já responderam à chamada. Temos quórum para a continuidade dos trabalhos. Passamos, então, à votação do requerimento ora discutido. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão e assim permaneçam para a contagem.
Com 3 votos contrários, 4 votos contrários, está aprovado o requerimento. Não temos vereadores inscritos, temos vereador inscrito para a justificativa de voto, a vereadora Georgia Prates, com a palavra 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, novamente. Bom, dizer rapidamente aqui a vereadora Indiara que, de fato, a questão é a escolha, né? Acho que estão todos aqui falando sobre aborto. Gente, a questão é, a pessoa tem que ter o direito de escolher. Eu não posso, vereadora, escolher pela vida da senhora, tampouco a senhora pode dizer como devo viver a minha vida. Esse é um ponto, né? Quando fica essa questão, o homem, o lugar de fala, que foi dito pelo vereador Osias, não por mim, mas, enfim, eu acho que parte desse lugar, das pessoas terem o direito de escolher, o direito de poder falar. Quando a gente tem uma maioria formada por homens no espaço e elas decidem que aquilo é uma regra, acaba que, então, a outra parte perde um pouco a voz e perde o lugar também de decisão. É essa a questão, vereadora Indiara. Então, assim, eu não vou dizer para a senhora, hoje a senhora tem que andar assim. E é uma decisão. A senhora tem o direito de escolher. Deus deu vida para cada um deve cuidar dela. Agora, numa questão como aborto, que é uma questão séria como essa, também a mulher tem que ter o direito de escolha. E isso é o que não pode ser retirado. A mulher escolher se ela prefere isso ou aquilo, fazer o aborto ou não. Então, esse direito de escolha é sobre o qual nós estamos falando numa situação extremamente importante, que é essa da questão do estupro. E aí, então, a gente está falando sobre uma questão que é constitucional ou não, a partir desse sentido. Então, eu quero justificar o meu voto como contrário, porque eu acho que é isso. As pessoas têm que ter o direito de escolher, e a gente não pode realmente ficar colocando na vida das pessoas aquilo que a gente acha ou não que é certo, né? A vida real, como eu disse a semana passada, ela é muito mais complexa. A vereadora Maria Letícia apontou aqui várias coisas. A vereadora Indiara também apontou, até mesmo, vereadora, que muitas mães, mulheres, né, acabam se desfazendo dos seus filhos também num adoecimento psíquico muito forte. E que nesses casos aqui, vereadora, já há, né, a possibilidade de haver um adoecimento, já está colocado. Nós estamos falando de uma violência. Então, a partir dessas violências todas, nós temos que saber que esse lugar de escolha, ele não pode pertencer a outro, a não ser aquele que lhe é de direito. E no caso aqui, já que estamos falando da vida de mulheres, né? Como eu falei a semana passada, não decidindo da vida dos homens, mas sim das mulheres, ou melhor, das pessoas que engravidam, aí então o direito tem que ser de escolha dessa pessoa. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Ainda na justificativa de voto, vereadora professora Josete, inscrita, 5 minutos. Bem, eu gostaria só de fazer alguns apontamentos em relação ao que algumas pessoas afirmaram aqui. Primeiro, chamar de irresponsável uma pessoa que, primeiro, não decidiu que iria fazer sexo com outra. Ela foi estuprada, isso é um crime. Além disso, lembrar de crianças e adolescentes que muitas vezes são abusadas pelo seu pai, pelo seu irmão, e dizer que essa criança é irresponsável, quando muitas vezes são ameaçadas se contarem para a mãe, se contarem para alguém. Essa criança é irresponsável, essa adolescente é irresponsável. Outra coisa, se fala tanto aqui em liberdade individual, então a liberdade individual é relativa, em alguns momentos ela serve, em outros ela não serve. Aí eu queria entender como é que funciona essa liberdade individual. Se a pessoa foi estuprada e tem maturidade, ou eu estou falando de uma mulher, né? Não estou falando de uma criança, de uma adolescente que não tem nem a condição, né, de poder se colocar diante disso. E uma criança de 10, 11 anos que, inclusive, pode morrer por conta de uma gestação, porque o seu corpo ainda não está formado para gerar uma criança. Agora, uma mulher, ela vai fazer a escolha
se ela pretende levar essa gestação até o final, adotar colocar para adoção essa criança, ou se ela quer interromper, porque ela sofreu um ato criminoso. Bem, e outra coisa que eu gostaria de tratar, a vereadora Maria Letícia já colocou aqui, são os processos de prevenção que tem que acontecer não só na unidade de saúde, mas também na escola. A unidade de saúde tem que trabalhar planejamento familiar, tem que debater com a sociedade como é que a gente vai tratar desse tema. Então, o planejamento familiar é muito importante. Outra coisa, a gente ouve aqui a crítica sempre à escola, porque não pode fazer o debate de gênero, porque não pode tratar de educação sexual. Muitas vezes a escola é que acolhe essa criança, essa adolescente. E a escola tem que orientar a criança e a jovem a saber quando ela está sendo abusada. E quando a gente fala em abuso, eu não estou tratando do crime de estupro. Eu estou tratando, muitas vezes, dessa criança ser tocada, né, onde, na verdade, ela está sendo abusada. Ela tem que saber a diferença entre um toque de carinho e um toque que é abusivo. Então, nós temos N formas de prevenir para não chegar ao aborto. E se você tiver política pública, né, quando o aborto não é fruto de um estupro, muitas vezes essa mulher é convencida de não fazer o aborto. Então, nós temos que debater tudo isso antes, para que a gente não chegue na possibilidade de um aborto. 30 segundos. Né? Então, mas eu só queria dizer que é uma resolução que fere a legislação, porque o Código Penal, ele não estabelece número de semanas para que, no caso de estupro, seja realizado o aborto. Ele não estabelece. Então, uma resolução, ela não pode ser superior ao que a legislação penal coloca. Obrigado, vereadora professora Então, seriam Josete. essas as considerações. Obrigado, vereadora. Encerrado o tempo da justificativa de voto, antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereadora, na verdade, vereadora Indiara Barbosa, para informe a casa, vereadora Noêmia Rocha, com a palavra. Muito obrigada, presidente. Quero fazer uma ressalva na minha fala em relação à irresponsabilidade. Acabei generalizando, mas voto favorável a esse projeto. Queria que tirasse dos anais a palavra irresponsabilidade quando se refere a crianças e adolescentes. Concordo que é ainda uma criança em formação, mas que concordo com a resolução, que é muito relevante. Muito obrigada. Obrigado. Feito o registro, vereadora Noêmia Rocha, com a palavra para a justificativa do voto, vereadora Indiara Barbosa. 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. De forma rápida, né, o assunto já foi bastante discutido e, como até foi falado agora pela vereadora Noêmia, o problema é que a gente está misturando várias coisas, né? Então, a questão do aborto relacionado ao estupro e, nesse caso específico, que é o da resolução, o aborto acima de 22 semanas, né? Então, acho que é importante. Só porque até quando foi discutida a questão do aborto, até pela questão da família, né? Não relacionada ao estupro, né? Mas foi falado que é um assunto que não é só escolha da família, né? E da mulher, né? E também relacionada à família. Mas, quando a gente fala de escolha e da escolha da mulher, o que a gente também tem que lembrar sempre é a escolha e o direito do bebê, né? Que é uma vida. Afinal de contas, a gente tem que proteger a vida. E a menor minoria é um indivíduo e um bebê com
22 semanas, quase 6 meses de gestação, já é um bebê, já é uma vida. Então, e a escolha, a vida dessa criança, desse bebê, é disso que a gente está falando também. Mas, só justificando o meu voto positivo. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Ainda na justificativa de voto, vereador Osias Moraes, inscrito, com a palavra 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, votei favorável pela discussão, só quero restabelecer aqui uma verdade. Na semana passada, a vereadora Georgia, ela fala do lugar de fala. Quando eu falei aqui sobre o homem defender, Vossa Excelência subiu aqui na semana passada e falou do lugar de fala. Como se nós, homens, não tivéssemos o lugar de fala por defender não ao aborto e por falar que a mulher ela tem esse direito de escolha. Claro, evidente, a legislação dá esse poder a ela, de escolher em relação a essa violência que ela sofreu, que ela viveu. Mas, com 22 semanas, é muita crueldade. É isso que nós estamos aqui pedindo clemência a respeito do bebê, como eu vi ali a professora Josete, o bebê tem direito. Tem direito, sim. Claro que tem direito. E nós estamos aqui para trazer o direito ao bebê, professora Josete. O bebê tem direito, ou não tem? Quer dizer que a gente pode, então, fazer com ele o que quiser. Matar de forma cruel. O Estado, olha só, vereador Ezequias, o Estado garante a segurança do estuprador. O cara é preso, vai pagar pelo crime que ele cometeu contra uma criança, contra uma mulher, seja lá quem for. O Estado garante a segurança dele, porque por mim tinha que ter pena de morte, porque já que vai matar o bebê fruto do estupro, por que também não pode, então, a sociedade pensar em tirar de circulação o estuprador? Hã? Por que não pode? Mas o Estado garante a vida do estuprador. Mas o Estado quer tirar a vida de um bebê indefeso nesta circunstância, nesta situação. É isso que nós combatemos. É isso que quem é pró-vida combate, a crueldade do ato. Como disse bem a vereadora Indiara Barbosa, a criança, são quase 6 meses, ela sente tudo, e é inadmissível a crueldade de alguns, que parece que não, o bebê não importa, a vida do bebê não importa, ele não tem direito, não importa, o negócio é matar mesmo, mata e pronto. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Não podemos agir dessa forma. Temos que discutir sim, o debate é relevante. Quando a gente discute aqui, muitos assuntos a gente fala, todo mundo faz um contexto de tudo que viveu, que vive, do que crê, do que acredita. Eu, por exemplo, disse a professora Josete, a escola tem que falar, a escola tem que falar, não sexualizar, mas falar, concordo plenamente. Mas o responsável de falar é o pai, é a mãe. Porque eu criei 2. E falava para ele, meu filho, não sente no colo de ninguém. Não deixe ninguém tocar aqui, não deixe ninguém tocar ali. Eu ensinava, você vai para a escola, nenhum amiguinho pode colocar a mão aqui. E se alguém fizer, você fala para o papai. Fala comigo que eu vou lá resolver, eu tenho que ir lá também. E aí, concordo com a professora Josete, quando ela fala do planejamento familiar. Planejamento familiar é o que a gente não tem. Nós vivemos uma circunstância no nosso país de vulnerabilidade, principalmente na periferia. O pai que é alcoólatra, é viciado em droga, a mãe é alcoólatra, é viciado também. Tem famílias totalmente desestabilizadas. Como que ela vai ensinar aquele filho ou aquela filha? E aí ela entrega na mão da escola, e se a escola não tiver essa paciência de ensinar? É o que a gente vive. Então, peço venha a Vossas Excelências
votei favorável e votarei favorável sempre quando for pró-vida. Obrigado. Obrigado, vereador Osias Moraes. Ainda na justificativa de voto, Ezequias Barros, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Agradecer o voto dos senhores e das senhoras que votaram favorável a essa moção de apoio. Na fala, né, que eu vejo aqui, o único que não tem direito é a criança, né, o único que fica sem direitos. O vereador falou do direito do estuprador que o Estado dá, do direito que a mãe tem, né, mas o direito da criança não tem direito nenhum. Ele não tem direito e nós estamos aqui para defender. Se vamos ganhar ou perder, se vai dar certo, se não vai dar, é uma outra situação, uma outra coisa. Mas enquanto eu puder, enquanto eu estiver aqui, vou sim falar a respeito dessas questões, vou discutir essas questões, porque entendo importante. Como Vossa Excelência, vereador, disse a respeito dos seus filhos, lá em casa eu tenho uma menina, uma netinha de 3 anos e meio. Pois é, a mãe e o pai já ensinaram quem é que pode ficar perto dela quando ela está tomando banho. Ela já sabe, né? E ela fala: vovô, eu estou indo tomar banho, você não pode me ver, vovô, você sabia? Desse jeito, 3 anos e meio. Então os pais têm responsabilidade sim de dizer quem é que pode ficar perto da filha, do filho. Meus filhos também, da mesma forma, né? A gente ensinou desde muito cedo. Meus netos, o Arthur e o Brian, também foram ensinados, né? Então, eu creio que sim, algo que a família tem que fazer. Claro, na escola, precisamos falar, sim, a respeito disso, mas não, como disse Vossa Excelência, vereador Osias, sexualizar as crianças. Houve esses dias numa escola, eu vou sair do assunto, e se o presidente me chamar a atenção, eu vou receber a atenção com bem, né, a correção, porque na escola onde um professor mandou um menino e uma menina, os dois se beijarem para ver se gostavam. Isso não é falar, isso é levar as crianças a pensar outras coisas, diferentes. Eu acho que ensinar o menino, a menina a respeito do seu sexo, daquilo que tem, de como é importante, né? Agora, sexualizar as crianças, levar esse ensino de ideologia de gênero, que é algo que está acontecendo, infelizmente, dentro das nossas escolas, né? É uma mentira dizer que não está acontecendo. Agora, nós precisamos, sim, tratar disso. E enquanto eu puder, estiver aqui, vou falar do assunto e vou dizer que sou a favor da vida e contra o aborto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Ainda na justificativa, vereador Éder Borges. Obrigado, senhor presidente. Preciso fazer algumas observações aqui, que ainda me impressiona por vezes o esforço que a esquerda faz para defender a crueldade, para defender a morte. E como eles saem do centro quando é para defender a morte. Vejam só, senhoras e senhores, na semana passada, eu fui desrespeitado nessa casa por um assessor de uma vereadora do PT, que estava com uma camiseta com discurso de ódio. Eu estava lá filmando e ele me encarou e veio querer discutir comigo. Eu estava quieto. Vejam só que ponto chegamos, a ponto da vereadora que estava na tribuna reclamar de mim para o presidente e eu ser chamado a atenção aqui, sendo que eu estava quieto. Constrangedor, para dizer o mínimo. Hoje, vi essa bancada que diz defender as mulheres, desrespeitar a vereadora Noêmia Rocha e desrespeitar a vereadora Indiara Barbosa, enquanto elas falavam. Defendem as mulheres, desde que pensem igualzinho a elas, desde que sejam a favor de assassinar de maneira cruel bebês no ventre de suas mães, com 22 semanas de gravidez, um bebê pronto, formado. E assim saem do centro, para defender algo nobre e justo, não, para defender uma perversidade. Está aqui, para que todos vejam o orgulho de votar sim nessa proposição.
é uma recomendação científica. Nessas horas, o bebê não tem a liberdade de escolha. Todo mundo tem. A mulher tem, desde que ela pense igualzinho. Senão, não tem nem direito à fala. E é interrompida com deboches, como nós vimos hoje aqui nessa casa. Se desrespeito com as mulheres. O bebê não tem direito de escolha. E assim segue a lógica, a coerência esquerdista. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder Borges. Ainda para justificar o voto, vereadora Sargento Tânia Guerreiro com a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que eu sou a favor da vida. Enquanto eu respirar, eu vou defender a vida e sou terminantemente contra o aborto. Foi falado ali, o pastor Osias, o vereador Osias, falou da legislação. A legislação do estupro é algo muito, mas muito insignificativo com relação à criança. É por isso a minha grande luta, porque nós temos, infelizmente, uma punição insignificante para o estuprador, de 8 a 15 anos de prisão. E, normalmente, ele tem bons antecedentes, ele tem residência fixa, é réu primário e paga uma pena insignificativa. E, quando vai para a cadeia, ele fica separado dos demais e logo sai por bom comportamento. O pastor Ezequias falou sobre falar para a criança sobre o corpo. A partir de 2 anos, nós devemos falar para a criança sobre as partes do corpo, a diferença entre o menino e a menina e o que pode e o que não pode. Então, eu sou a favor de educar a criança nesse sentido, para que ela não seja vítima. Eu sou a favor da vida e contra o aborto. Eu tive, infelizmente, que ouvir algumas coisas que não me deixaram muito feliz, mas eu respeito as pessoas e peço que respeite a vida, porque a partir do momento que foi concebida uma vida ali, ela tem direito a vir à luz e não ser ceifada a vida dela. Isso para mim é assassinato. Tá? Eu gostaria só de dizer a minha opinião a respeito disso. Eu fiz da minha vida uma defesa da criança e eu não vou me calar por isso. Eu vou continuar defendendo enquanto eu viver. Muito obrigado, senhor presidente.